Essa semana estamos comemorando o aniversário do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O Centro Espírita comemora seus 8 anos e para essa data especial estamos com uma programação diferente, uma semana de estudos e palestras. Hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna. Amanhã, na terça-feira, teremos a palestra com o palestrante Richardson Miranda, com o tema Fé. E na quarta-feira, a palestra será com o Sérgio Bebiano, e o tema Centro Espírita Jesus de Nazaré, 8 anos de caridade, amor e fé. Na quinta, será uma palestra do CETESP do ano passado. E na sexta-feira, uma palestra com o grande Ricardo Melo. E hoje, nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 33. Acalma-te. E quem irá contribuir com o estudo é o nosso amigo e facilitador, Sérgio Bebiano. Uma boa tarde a todos e um bom estudo. Muito bem, meus queridos e queridas, que a paz de Jesus encontre abrigo nos corações de cada um. É para mim aqui um prazer e também uma alegria muito grande estar aqui hoje nessa casa de paz, nessa casa de caridade, nessa casa de amor, para mais um dia de estudo, mais um dia de aprendizado, dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora, desses tempos que estamos passando agora com tantas atribulações, não é? Essas épocas de pandemia. Hoje nós temos que fazer os nossos estudos aqui filmados e disponibilizados no nosso site, no YouTube. E eu sinto falta, inclusive, do público todo, que a gente brincava bastante aqui, mas nós não podemos deixar de levar até você, meu amigo, minha amiga, o conhecimento dessa doutrina, o estudo dessas obras tão importantes. Foi nos pedido hoje que fizesse um estudo de uma obra que particularmente eu gosto muito. Eu gosto de todas as obras aqui do Chico, mas essa aqui, de Emmanuel, da trilogia de Emmanuel, que é do livro Palavras de Vida Eterna, mas em especial, todas essas lições são fantásticas desse livro, mas essa lição de número 33, coincidência ou não, né, a idade de Cristo, olha só, mas a lição de número 33, acalma-te, é uma lição que eu amo de paixão. E sempre que às vezes eu estou passando por alguns tipos de atribulações, porque todos nós passamos, não é mesmo? Então eu me recorro a ela. Eu queria dividir com vocês aqui agora essa lição em que Emmanuel nos coloca uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, quando ele fala assim: a Deus tudo é possível. Olha só, a Deus tudo é possível. E ele intitula essa lição, de número 33, a lição colocando acalma-te. E Emmanuel nos fala assim, dessa passagem: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados, que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre,
quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Olha, meus queridos, essa lição que foi nos colocada hoje, nós, na verdade, não precisaríamos falar mais nada. Por si só, ela nos ensina tudo o que a gente precisa. Essa é a verdade. Emmanuel vem de uma forma tão sublime, de uma sutileza muito grande, fazendo analogias interessantes, e que nos leva realmente a profundas reflexões. E aí eu queria perguntar para cada um de vocês que nos assistem neste momento: quem aqui entre nós nunca passou por situações difíceis na nossa vida? Quem aqui entre nós que já não reclamou tanto da vida? Nós temos, às vezes, problemas de todas as séries, isso é verdade, passamos por situações difíceis, mas por que reclamamos tanto? Por que reclamamos tanto da vida? Aí as pessoas falam para a gente: mas eu tenho muitos problemas. Que problemas nós temos? E eu digo para vocês, meus queridos, olha só, nós não temos problemas, nós temos desafios a superar, todos os dias. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. Deus é bom, infinitamente bom e misericordioso, é bondoso, e nos dá sempre uma nova oportunidade para vencer os obstáculos, não raro, claro, criados por nós mesmos. Mas é fato que nós, muitas vezes, passamos por situações difíceis. Sim, tem dia que é muito complicado, tem dia que realmente é muito difícil, não é? Tem aqueles dias que a gente levanta de manhã e passa aquele dia e você fala assim: meu Deus do céu, para que eu fui levantar hoje? Devia ter ficado quietinho dentro de casa. Nossa Senhora, esse dia terrível não acaba. Tem aqueles dias realmente muito complicados. Você discute com a esposa discute com o marido, discute com os filhos, discute com os pais, vai trabalhar, discute com o seu chefe, discute com os seus subalternos, no trânsito briga com o outro motorista, com o pedestre, e vai por aí afora. O ônibus atrasa, você perde horário, o chefe te xinga, e vai aquele inferno naquele dia. E aí nós nos desesperamos, ou melhor, nos exasperamos, que é pior ainda, e começamos então a dar margem ali de sintonia com esses irmãos menos felizes. Essa é a verdade, meus queridos. Às vezes as pessoas chegam aqui nesta casa abençoada, Jesus de Nazaré, e nos procuram: ah, Sérgio, me ajuda, minha vida está muito difícil, minha vida está assim, minha vida está assado, não é? E reclama, e chora. E eu falo: mas o que você está fazendo para mudar essa sintonia? Assim, como assim? Porque tudo é sintonia, meus queridos. A nossa vida, nós sintonizamos e atraímos de acordo com os nossos pensamentos. É como um rádio. Ah, eu quero escutar uma música lá de Belo Horizonte. Não, eu quero escutar uma música aqui da nossa cidade de Divinópolis. Tudo é sintonia. Quando você eleva os seus pensamentos, através das preces, através dos bons pensamentos, aí você começa a sintonizar com os bons amigos espirituais, com os bons espíritos, com o seu amigo espiritual em especial, com o seu espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela Igreja Católica, que é um espírito maravilhoso que está ali atento às suas necessidades, mas até para ele te ajudar, você tem que dar condições. Vocês têm que estar em sintonia com ele para receber dele as suas intuições. Mas quando nós baixamos a nossa guarda, através da maledicência, dos maus pensamentos, das discussões, da blasfêmia, das reclamações diárias, porque nós somos eternos reclamões, aí nós então sintonizamos com aquelas entidades naquele rameirão comum, permitindo a aproximação de espíritos dessa natureza, e que começa a nos perturbar mais ainda. E se as coisas estavam difíceis, vão ficar muito mais difíceis. Essa é a verdade. Porque eles estão ali junto, e aí vão começar a infernizar mais. E se você está nervoso, aquela entidade vai te fazer ficar mais nervoso ainda, mais nervosa ainda.
e começa a colocar coisas na sua mente, colocar brigas ali. Você está às vezes discutindo com o seu marido, discutindo com a sua esposa, discutindo com alguém, e aí vem a entidade e fala assim, você vai deixar barato? E coloca aquilo como sentimento. E aí você começa, né, a descontar. E aí a coisa começa a ficar feia, meus queridos. É assim que funciona, tudo é sintonia. É fato que passamos por situações difíceis, mas a gente reclama demais da vida. Outro dia eu falava numa palestra minha, que isso é uma doença. Tem até uma palestra, salvo engano, da minha autoria, que está aí no site, depois assistam ela aí. Eu falo que as pessoas que reclamam demais, ela tem uma doença terrível, uma doença horrível, uma doença mais do que esse Covid-19 está matando aí, ó, na verdade. Essa doença que mata mais do que esse tal do coronavírus, ela se chama doença da muquerela. É pior do que o Covid. A doença da muquerela, o que é a doença da muquerela? Muquerela é aquela pessoa que fica murmurando, queixando, reclamando e lamentando o dia inteiro. Ninguém aguenta ficar perto da pessoa assim, não. Deus me livre. É muquerelando o dia inteiro. É murmurando, é queixando, é reclamando e lamentando. Mas olha só, também tem o antídoto. Em breve vai ter um antídoto para o Covid, mas para a muquerela já existe o Covid, já existe o antídoto. Vai existir o antídoto para o Covid, mas para a muquerela já existe há muito tempo. Há muito tempo. Jesus nos ensinou isso, lá atrás. E é um medicamento fantástico, um remédio que se chama Trocel. Se você tomar um Trocel de manhã, se você tomar um Trocel à noite, você nunca mais vai ter a doença da muquerela. E eu tenho certeza que esse Trocel acaba também com esse Covid. Essa é a verdade. E o que é Trocel? Trocel é trabalhar, rir, orar, cantar, esperar e ler. Olha só. Trocel. Trabalhar, rir, orar, cantar, esperar e ler. Mas se você tiver com pouco dinheiro, não estiver dando conta de comprar o Trocel, compra o genérico dele. O genérico é a metade do preço e faz o mesmo efeito, que é o Crotel. Se você comprar o Crotel, ele faz o mesmo efeito. E o que é Crotel? Crotel é cantar, rir, orar, trabalhar, esperar e ler. Olha só, está aí o antídoto perfeito para todas as doenças da muquerela, que eu tenho certeza para as doenças do Covid também. Essa é a verdade. E a gente tem que ter fé, meus queridos. Nós temos que acreditar na providência divina, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Se reclamar da vida, se discutir, resolver esse problema, eu ia ser o primeiro. Se ficar chorando as mágoas, resolver esse problema, eu ia comprar, não era um lenço não, era um lençol. Ia sentar ali no passeio, ia reclamar ali, ai meu Deus, e chorar, e chorar bastante, né? Enxugando os olhos com um lençol, de tanto que eu ia chorar, mas não resolve, vai ficar desidratado de tanto chorar, não resolve nada. Na verdade, isso não resolve. Nós temos é que ir à luta, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir trabalhar. Outro dia chegou aqui, nessa casa espírita, uma senhora, e é um caso muito interessante, eu queria dividir essa história com vocês. E essa senhora chegou aqui, uma senhora muito religiosa, né? E ela chegou aqui no centro espírita, muito assim, receosa. Era a primeira vez que adentrava uma casa espírita. E ela pediu para conversar comigo. Então eu fui atender aquela senhora, né? E ela disse, sabe o que é? Porque tem uma amiga minha que frequenta aqui a casa. E a minha vida está muito difícil. Mas a minha vida é difícil demais. Eu não consegui emprego, eu estou desempregada, e a minha vida está um inferno, né? E a minha amiga falou que esse negócio é o seguinte, pode ser os espíritos. E eu estou assim, né, custei a vir aqui, mas eu não estou aguentando mais. Aí eu vim aqui para você me ajudar, para ver o que você pode fazer para me ajudar. Porque eu já tentei de tudo e as coisas não estão funcionando. Olha, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu acordo cedo, cedinho. Primeira coisa que eu faço é rezar o terço em jejum. Primeira coisa, eu rezo o terço em jejum. Depois é que eu vou tomar café e arrumar a casa. Então, aí na hora do almoço eu coloco lá, na hora da missa, eu coloco a minha jarrinha d'água, meu copo d'água e assisto a missa na televisão. Depois
3 horas eu faço a minha prece também, e às 6 horas tem a hora do Ângelo, e à noite eu faço a novena. E eu faço isso todo dia, e não está resolvendo nada, e não está adiantando nada, né? Eu rezo o dia inteiro e as coisas não resolvem para mim, Sr. Sérgio. E eu estou numa situação muito difícil, estou desempregado, eu estou passando falta das coisas. Então, assim, como última saída, eu resolvi vir aqui no Centro Espírita, para ver se vocês podem me ajudar. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas nós podemos ajudar sim. Aqui a gente resolve esse problema para a senhora. Você vai me ajudar? Eu vou ajudar a senhora. E eu já sei qual que é o seu problema. E ela disse, é mesmo? É os espíritos? O tal dos obsessor que está na minha cola? Eu disse, não, o problema da senhora não é os obsessores não é os espíritos não. E ela ficou assim, mas o que é então? O problema da senhora é que só está rezando demais. Só tem que parar de rezar. E a mulher já estava um tanto quanto assustada de estar adentrando uma casa espírita, porque ela tinha uma visão diferente talvez da doutrina, né? E estava ali um pouco confusa com relação a isso. E ela deve ter pensado, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa casa aqui? Eu disse, não, Sr. Sérgio, mas rezar é bom. Não, rezar não vale nada. Esse negócio de rezar, deixa eu falar uma coisa para a senhora, isso não resolve nada. Primeira coisa que você tem que fazer, para de rezar. E ela, com os olhos arregalados para mim assim, a coisa que a senhora vai fazer a partir de agora, a senhora vai parar de rezar e a senhora vai começar a fazer oração. Ela olhou assim, mas é a mesma coisa? Não, a mesma coisa não. Rezar é uma coisa, oração é outra coisa. Oração é orar a Deus, pedir a providência divina e ação. É orar e ação. A gente tem que fazer a nossa parte também. Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Deus dá o alimento ao pássaro, mas não coloca no ninho. O passarinho tem que sair do ninho, se esforçar, bater as asinhas, ir lá buscar o alimento lá e voltar, porque senão ele morre de fome. E é assim que a gente tem que fazer. E essa senhora então, depois que nós conversamos bastante, foi embora. Passados mais ou menos umas 2 semanas, ela voltou a casa. Ela falou assim, Sérgio, arrumei emprego, estou trabalhando. Pois é, né? Uai, foi para a rua, vamos distribuir currículo, vamos correr atrás. Deus não vai chegar e pegar um empregador e levar lá para sua casa não, mas Ele vai propiciar na hora da sua entrevista, uma harmonia ali, para que você possa ser bem atendido, enfim, e se for o caso, é óbvio que tudo será encaminhado de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento de cada um. É assim que funciona, meus queridos. Então, a lição nos ensina de uma forma muito bonita essas questões. E tudo passa. Olha só. Tem uma passagem aqui que eu gostei muito, eu gosto muito, né? Que Emmanuel fala assim, recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Olha só. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Tudo passa, meus queridos. Tudo passa. Essa é a verdade. A nossa vida é como um coração de cardíaco. Ela é cheia de altos e baixos. Um dia nós estamos lá em cima, um dia nós estamos lá embaixo, um dia nós estamos alegre, um dia nós estamos tristes. A gente fez assim, desse jeito. E tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Essa é a verdade. Conta-se um caso interessante, eu queria dividir com vocês. Conta-se que um rei, antigamente, tinha um rei, e esse rei, então, chamou o primeiro-ministro dele, e falou para ele assim, primeiro-ministro, eu quero que você leve a minha coroa, e quero que você escreva nessa coroa uma frase, para me olhar no espelho. E no dia que eu estiver muito triste, no dia que eu estiver muito depressivo, que as coisas no reino estiverem muito ruins, que a situação estiver lamentável, eu quero chegar e olhar no espelho, e eu quero ler esta frase, e eu quero ficar feliz e esperançoso. Está certo, rei, perfeitamente, mas tem outra coisa, não é só isso. Eu quero também que esta mesma frase, nos dias que eu estiver eufórico, que eu tiver vencido batalhas, que eu tiver derrotado outros reinos, eu quero ler essa frase
e a minha euforia, eu quero que ela acabe naquele momento. Eu quero que aquela frase, naquele momento que eu estiver exultante, eu quero que ela me volte à normalidade. Aí o ministro ficou pensativo, mas como assim? Uma frase quando estiver alegre eu vou ficar triste, uma frase quando estiver triste eu vou ficar alegre, é a mesma frase. E o rei disse ainda, mas tem um outro detalhe, traga-me ela aqui amanhã. Se você não trouxer, mandarei cortar-lhe a cabeça. Aí o primeiro-ministro ficou doido, eu vou morrer mesmo, né? E foi com a coroa do rei, foi embora para casa, chegou na casa, chamou a esposa, chamou os filhos, vou despedir de vocês que amanhã o rei vai me mandar me matar, porque, que é isso, mas como assim? Aí contou o caso para a esposa. O rei me pediu, minha querida, que quando ele estivesse muito triste, que quando o rei não estivesse bem, que quando as coisas estivessem muito horríveis aqui no reino, que eu escrevesse uma frase na coroa dele e ele ficasse feliz e tranquilo. Mas também a mesma frase quando ele estivesse eufórico, quando ele tivesse vencido batalhas, quando ele estivesse muito exultante, que esta mesma frase fizesse ele refletir e ficar tranquilo. Então, eu não sei qual frase, eu vou morrer. E a esposa, não, calma, faremos uma prece, vamos fazer uma prece, vamos pedir a Deus que nos intua aqui nas ideias e na frase correta. E assim o fizeram. E escreveram uma frase então na coroa. E no dia seguinte já estava o rei lá com a espada para poder cortar a cabeça do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, calma, aqui a coroa está aqui com a frase. E quando o rei colocou a coroa e chegou em frente ao espelho, estava escrito assim: tudo passa, vai passar. Olha só, é assim, que tudo passa, meus queridos, tudo passa. Os momentos de tristeza, de agonia, de angústia, tudo vai passar. Também os momentos de euforia, de alegria, porque como é a nossa vida, é como eu disse, um coração cai de lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, é assim. Mas tudo é aprendizado, porque nós aprendemos com as coisas boas, mas também aprendemos com as coisas ruins, ou aquelas que achamos que são ruins. Essa é a verdade. Tudo é aprendizado. O que não podemos deixar é de aprender, de tirar a lição de tudo aquilo que a gente passa na vida. Essa é a verdade, meus queridos. Outro dia, conversando com um amigo meu evangélico, da qual eu gosto muito dele, e ele chegou para mim e falou assim: Sérgio Bebiano, o que a doutrina espírita fala dessa situação toda que nós estamos passando, dessa pandemia no mundo inteiro? Será chegado aqui o fim dos tempos, como está na Bíblia? O mundo está acabando, é o fim de tudo, é o fim dos tempos? E eu disse para ele: ô meu irmão, eu também estava pensando sobre isso outro dia, refletindo. Por que estamos passando por situações tão difíceis assim? Por que o mundo todo está passando por uma situação tão delicada e tão complicada? Será que Deus está nos punindo? Seria Deus que está nos castigando por alguma coisa? É claro que não. Deus é Pai. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus é benevolente. Então, por que estamos passando por situação tão difíceis assim? Não importa a raça, não importa o credo, não importa ali a sua, dentro da sociedade que você representa, qual classe que você representa, então, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser miserável, pode ser o que for. O que está acontecendo é por o mundo inteiro. Então, eu fiquei pensando nisso. E essa pergunta do meu amigo, eu disse para ele: olha, se é chegado o fim dos tempos, eu vou lhe responder agora, não com as minhas palavras, mas vou lhe responder com as palavras de um amigo espiritual, da qual conversava com ele outro dia na reunião mediúnica aqui na casa, e eu fiz essa pergunta para ele: o que está acontecendo? Não é? É chegado o fim dos tempos? E ele é um espírito maravilhoso, um grande trabalhador da casa, ele me disse assim: ô meu irmão, sim, está chegando sim, o fim dos tempos, é chegado o fim dos tempos.
e deu uma paradinha na fala, né? Assim, pronto, vai morrer todo mundo mesmo. É chegar do fim dos tempos. Mas ele disse assim, é chegar do fim dos tempos do egoísmo, é chegar do fim dos tempos da vaidade, é chegar do fim dos tempos do orgulho, é chegar do fim dos tempos do egocentrismo, é chegar do fim dos tempos do isolacionismo, é chegar do fim dos tempos das pessoas apenas se preocuparem consigo mesmas. Olha só. Então esse sim é o fim desses tempos. Porque depois que passar tudo isso, e ele disse, muito em breve, não demorará tanto tempo assim, tudo vai mudar. As pessoas vão mudar a forma de agir, vão mudar a forma de pensar, vão mudar a forma de tratar outras pessoas, vão refletir sobre a existência da vida. Então vai haver uma reflexão muito profunda na humanidade. É um momento, meus queridos, realmente dessa transição que já está acontecendo há bastante tempo. Então veio também para aprimorar e agilizar até essa transição planetária de provas e expiações para um planeta de regeneração, porque tudo vai mudar. Olha, e ele ainda disse assim, tudo o que acontece na vida, meus queridos, tem um propósito. Não acontece nada sem a permissão divina. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E tudo que está acontecendo, sim, tem uma razão. É um processo evolutivo de aprendizado. Então, que vocês, ele falava para nós, que vocês aproveitem essa oportunidade que vocês estão passando, que a humanidade toda terrena está passando, para aprender, para evoluir, para progredir, para se autotransformar. Essa é a verdade, meus queridos. Essa é a verdade. E ele ainda disse assim, às vezes, meus queridos, muitas pessoas acham que esse sofrimento que está passando por coisas ruins, que vocês acham que são ruins, olha só, vocês acham que isso é ruim, não é ruim. Isso é uma grande oportunidade. O sofrimento também é uma oportunidade de crescimento espiritual, de evolução moral, de evolução espiritual de todos nós. Mas ele disse assim, aproveitem a oportunidade do sofrimento para crescer. Aproveitem a lição, porque também sofrer por sofrer, sem aproveitar nada, de nada vale. Você só sofreu. Então que possamos também aproveitar essa oportunidade para refletir. Olha só, para refletir. Então, quantos de nós aqui não damos agora uma vontade tão grande de abraçar um ente querido? Abraçar o pai, abraçar a mãe, abraçar o filho, não é? Abraçar um amigo, um parente, enfim. E não pode. E aquilo, às vezes, você não dava tanto valor assim. Essa é a verdade, não é? Hoje, eu vi isso, eu estava chegando hoje, meus queridos, de um velório, de um primo meu, que encarnou de um acidente de caminhão, uma morte trágica, e estava muito cheio de gente lá, todo mundo de máscara e tudo, aquela situação que todo mundo aí provavelmente já vivenciou, a questão do velório é muito triste, né? Eu fiquei refletindo sobre tudo aquilo, olha só, até nessa hora, tudo é aprendizado, meus queridos, tudo é aprendizado. Você vê lá, um pai, uma mãe enterrar o filho, que não é fácil, né? Fica meio que, na lei da natureza, estranho, né? Normalmente os mais novos enterram os mais velhos, mas os mais velhos enterrar o mais novo, é meio complicado. E estava muito triste. Mas a gente aprende muitas coisas ali também, principalmente a dar valor à família. Essa é a verdade, meus queridos. Então, que nós possamos sim, refletir sobre isso. Refletir sobre tudo que nós lemos aqui, e principalmente sobre tudo que nós estamos vivenciando. E que possamos começar a mudar as nossas atitudes. Porque quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a mudar também. Não da noite para o dia, de forma gradativa, dia a dia. E vamos mudando. Então comece você, que está nos assistindo neste momento, comece você a mudar. E não é fácil, eu digo, não é fácil. A mudança tem que ser lá de dentro para fora. Mas não espere você que você vai mudar da noite para o dia e amanhã você vai ser um santo. Não será, meu querido, não mesmo.
mas nós podemos mudar e melhorar um pouco. Então eu gostaria de dar uma sugestão para todos vocês que nos assistem neste momento, para começar a nossa mudança, como se hoje fosse 1º de janeiro, faz de conta que é, olha, a partir desse ano, eu serei uma pessoa diferente. A gente faz tantos planos, não é? Eu vou fazer academia, eu vou fazer regime, eu vou fazer aula disso, vou fazer ginásio, faz nada. Aí, quem inventa uma desculpa e tal, e passa o ano inteiro, quando chega no final do ano, eu não fiz não, mas esse ano eu vou fazer. E aí você se propõe a fazer aula de inglês, aula disso, faz nada de novo. Então se propõe agora, mas faça um compromisso sério, com você mesmo e com Jesus, para você começar a sua autotransformação. E para isso você pega aí uma folha, para anotar os seus defeitos. Pegue uma folha bem grande, uma caneta, umas 4 canetas, para não acabar a carga, né? Pegue bastante folha, e escreva todos os seus defeitos, todos. Depois coloque em ordem, do mais simples defeito ao mais difícil, ao mais complexo, ao mais complicado defeito que você tem. E aí você vai ter uma lista de coisas que você tem que melhorar. Porque quem mais conhece a gente? Nós mesmos. E Deus, não é? Então você conhece. Eu me conheço. Melhorei bastante, muitas coisas. E tenho consciência de que eu tenho que melhorar muito mais coisas ainda. Eu venho trabalhando nisso. Cada dia eu trabalho um pouquinho. Através da doutrina espírita, que me ajudou bastante, eu fui me policiando, colocando em prática o que Jesus nos ensinou do orai e vigiai. E aos pouquinhos eu fui me transformando, aos poucos. Começando sim, daquelas coisinhas que me irritavam. Coisas pequenas, que me tiravam do sério, eu irritava. Eu era um cara muito difícil, sabe, gente? Quem me conheceu e hoje acha que, como você é bom, que isso? E olha que eu tenho defeito pra caramba ainda, mas é muito. Eu tenho que melhorar muitas coisas, mas eu estou trabalhando nisso. Eu estou trabalhando muito nisso. Mas eu era muito mais complicado. Pequenas coisas me irritavam, coisas miúdas no trânsito. Se a pessoa buzinava na minha traseira, aquilo para mim era meu Deus do céu, era o fim do mundo. Então vamos relacionar ali todos os nossos defeitos e vamos começar a trabalhar, um de cada vez. Põe o mais difícil por último, o nosso orgulho. Esse é o mais complicado, então deixa ele por último. Vamos começar lá em cima. Como pensar antes de falar, pensar até, a maledicência, não é? Às vezes a gente fala coisas que magoam as pessoas, essa é a verdade. E as palavras, meus queridos, as palavras são como pedras que você atira de uma vidraça. No meio do caminho você se arrepende, mas aí não adianta porque vai quebrar, e depois você tem que consertar. Mas nem sempre o conserto fica bom, porque as pessoas têm dificuldades de nos perdoar, e nós temos dificuldade de pedir perdão, e às vezes a gente fala coisas que não deveríamos, magoamos pessoas, escutamos coisas que não gostaríamos de ouvir, essa é a verdade. E aí, meus queridos, fica uma situação realmente muito delicada, não é? Muito difícil, porque já falou, né? E aí você começa então a falar assim, falei, já está falado mesmo, então deixa para lá, fazer o quê, não é? Então, que nós possamos refletir sobre isso e tomar a água da paz. Vamos tomar a água da paz. Sabe como é que é a água da paz? Chico Xavier que nos ensina. Pense antes de falar. Conta até 10, até 100, até 1000, se necessário for. E vamos tomar a água da paz. A água da paz é essa. Quando você estiver com muita raiva, quando você estiver nervoso, nervosa, quando você estiver exasperado, exasperada, você pega a água e faz assim, ó. É só não engolir. A água da paz é isso, boca cheia, não fala bobagem. E aí, quando você ficar mais calmo, mais calma, você vai ter condições de pensar e falar uma coisa que não vai ofender a outra. Então vamos começar
a nos monitorar, a nos vigiar no orar e vigiar, a mudar a nossa forma de agir, a mudar a nossa forma de pensar, a mudar a nossa forma de tratar as pessoas, a ser mais gentis. Vamos ser mais gentis com as pessoas, vamos praticar a gentileza. Gentileza gera gentileza. A gentileza no trânsito, a gentileza dentro de casa, a gentileza na escola, a gentileza no trabalho. Olha só, começar a dar mais bom dia, mais boa tarde, mais boa noite, a agradecer mais, muito obrigado. E a gente não faz isso. Essa é a verdade, meus queridos. Nós temos que entender que a convivência, nós precisamos de saber conviver com as pessoas. Essa é a verdade. É isso que a gente tem que fazer. E temos que entender principalmente essa passagem que nos ensina Emmanuel. Apesar de todas as situações que você possa estar vivenciando, apesar de todas as dificuldades que você esteja passando, entenda que nós não temos dificuldades, nós temos desafios. E ele fala, recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Essa é a verdade, meus filhos. Que possamos refletir muito sobre isso, que possamos aprender a conviver de forma tranquila e harmônica com as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Então, meus queridos, a questão que eu queria encerrar a nossa fala de hoje é falar também da questão da convivência. É fato que às vezes a convivência é muito difícil. E nós vivemos numa sociedade muito complicada, é fato, não é? Nós temos pessoas diferentes. Aliás, todos nós somos diferentes, não é? Ninguém é igual a ninguém. Dentro de uma mesma família, nós temos irmãos e muitas vezes até gêmeos, mas são diferentes. Então, nós precisamos de aprender a conviver na sociedade, apesar de todas as diferenças de etnias, as diferenças de idiomas, as diferenças de pensamentos, as diferenças religiosas, as diferenças de pensamentos políticos, enfim, conviver de uma forma que possamos ter harmonia. E somos todos diferentes, sim, mas podemos aprender a conviver juntos. É como essas cordas, olha só, a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa família, são como essas cordas, olha, são cordas diferentes, de cores diferentes. Mas nós podemos, como as cordas de um violão, estão separadas, mas juntas e bem tocadas, ali tocam uma bela harmonia. Então que nós possamos ser como essas cordas, separadas, mas convivendo de forma tranquila. O problema é que nós, seres humanos, ainda no nosso processo evolutivo tão arcaico, não é? Na nossa ignorância, na nossa infantilidade, nós acabamos magoando as pessoas. Falamos, como nós dissemos aqui agora há pouco, falamos coisas que magoam as pessoas, falamos coisas que as pessoas não gostariam de ouvir, ouvimos coisas que não gostaríamos de escutar, e a gente vai dando nós vamos dando esses nós nas nossas vidas, nós vamos aqui fazendo essas amarras, e nós vamos amarrando a nossa vida, dando nós na nossa vida. E o único jeito, meus queridos, da gente poder desatar esses nós é assim, ó, o amor. Aqui, ó, amor lá do coração, pegar aqui, bem do fundo do coração, bastante amor. É isso que a gente tem que fazer, assim, ó, muito amor. Então nós vamos desatar essas amarras, e nós vamos começar então a ver que nós podemos desatar os nós. Mas o problema é que na nossa ignorância, nós acabamos então dando mais nós,
falamos coisas que nós não deveríamos falar, e aí, consequentemente, escutamos coisas que não gostaríamos de ouvir e damos mais nós. E o único jeito de desfazer essas amarras é com amor. Como nos ensina Pedro, o grande apóstolo, ele nos fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, amor. Mais amor. E aí, com bastante amor, nós vamos então desfazer e desatar aqui, mais uma vez, esses nós. Mas, de novo, o que a gente faz? Falamos mais coisas novamente. Falamos coisas que não deveríamos. E fazemos, então, mais nós. E a nossa vida fica assim, cheia de nós, cheia de amarras. E a nossa vida vira um inferno, meus queridos. Então nós precisamos de saber conviver com as divergências, com as diferenças. Praticar a alteridade. A alteridade é nós entendermos um momento evolutivo em que o outro se encontra e respeitar isso. E a gente tem que saber conviver. E nós temos que conviver de forma mais harmoniosa e unidos. E o único jeito de desatar esses nós essas amarras, é fazendo com que a gente possa ficar bem aqui, ó, bem próximo. E fazer o quê? Amor. Pegar aqui, ó, amor. Muito amor. Quanto mais amor, melhor. E aí, com muito amor, nós temos condições de desatar todos esses nós e convivermos de forma tranquila e harmônica, assim, como essas cordas, diferentes, mas unidas pelo amor. Que possamos ser assim, meus queridos, pessoas diferentes, mas unidas por esse amor de Jesus. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pela paciência de nos ouvir e que possamos refletir sobre tudo que nos acontece. E como nos ensina um grande amigo espiritual, ele nos fala: não desperdice essa oportunidade da reencarnação. Faça tudo o que for possível, o máximo, para que quando você retornar ao plano espiritual, você não se envergonhar de si mesmo perante a sua própria consciência, porque é ela que vai te cobrar. Não será um Jesus, não é Deus, não é o seu amigo espiritual, somos nós mesmos. Então, meus queridos, que possamos refletir e começar agora a nossa mudança, a nossa autotransformação. Eu desejo a todos aqui muita paz, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Um grande abraço, meus queridos, um beijo no coração de vocês e muita paz.